Direito administrativo. Olha, o nome pode até soar meio complicado, né? Mas por trás dele tem uma história simplesmente fascinante. A saga de como a sociedade, ao longo do tempo, criou um verdadeiro manual de regras para controlar o próprio Estado. É a jornada de como saímos do poder absoluto para um poder que tem que responder à lei. E para entender o ponto de partida, essa frase aqui, ela resume tudo. O Estado sou eu. Imagina só o peso disso. Aqui não tinha separação, não tinha-se. A pessoa do rei e a instituição do Estado eram a mesmíssima coisa. O poder era total, era pessoal, não tinha freio. Esse era o problemão que precisava de uma solução radical. Então, vamos mergulhar fundo nessa virada de chave histórica, o momento exato que plantou a semente para um ramo do direito totalmente novo. Essa linha do tempo é impressionante. Ela mostra como, num piscar de olhos da história, a velha ordem foi completamente desafiada. O absolutismo, que dominou por séculos, viu seu poder balançar em poucas décadas. Revoluções estourando, todo mundo gritando por liberdade e, principalmente, por limites ao poder do Estado. É exatamente aqui que nasce o conceito fundamental de Estado de Direito. E aqui nesse quadro, o contraste é brutal. De um lado, o Estado, que é a vontade de uma pessoa só. Do outro, um Estado construído sobre uma ideia que, na época, era revolucionária. A de que as leis valem para todo mundo, inclusive para quem governa. Pensa nisso. A noção de que o próprio poder precisa obedecer a regras foi uma mudança de paradigma total. Com esses novos princípios todos no ar, foi um evento da vida real, um acidente lá na França, que acabou servindo de catalisador para solidificar de vez o direito administrativo. A cena é trágica e parece simples. Um veículo de uma empresa de tabaco que pertencia ao Estado atropela uma menina. Só que esse acidente vai muito além da tragédia pessoal. Ele acendeu um pavio, um conflito jurídico que mudaria as regras do jogo para sempre. E a pergunta que surgiu foi crucial, uma verdadeira sinuca de bico. E aí, julgar o Estado como se fosse um cidadão qualquer poderia paralisar serviços públicos essenciais. Mas não julgar o Estado seria um passo para trás, um retorno ao poder absoluto? Qual era a saída? A solução foi simplesmente genial e está aqui, a criação de um universo jurídico paralelo. A decisão histórica foi que o Estado, por ter responsabilidades únicas com o serviço público, não poderia ser julgado pelas mesmas regras de uma pessoa comum. Ele precisava de um manual próprio e de seus próprios juízes. Ali nascia o direito administrativo moderno. Ok, agora que a gente já entendeu a origem, vamos explorar o que exatamente faz parte desse universo do direito administrativo. Em essência, isso aqui é o DNA jurídico do Estado. Define quem são os agentes públicos, o que o Estado pode e deve fazer e, o mais importante, como ele deve agir. É o conjunto de regras que organiza a máquina pública para que ela trabalhe em função do interesse de todos nós. Esse gráfico ajuda a visualizar as peças desse quebra-cabeça. O quem são os órgãos e os agentes do Estado. O que são as atividades dele, desde prestar um serviço público até exercer o poder de polícia, por exemplo. E o como é o tal do regime jurídico especial. São as regras do jogo que dão ao Estado tanto poderes especiais quanto deveres muito rígidos. E o alcance disso é gigantesco. Pensa no dia a dia. A licitação para construir uma escola nova, as regras que um restaurante precisa seguir, a gestão dos parques nacionais, os contratos que o governo assina, tudo isso é regulado pelo direito administrativo. Ele está em praticamente toda a interação entre o Estado e a sociedade. Agora, seria lógico pensar que existe um único código administrativo, um livrão com todas essas regras, né? Pois bem, a realidade, especialmente aqui no Brasil, é muito mais complexa e, eu diria, interessante. E aqui está o pulo do gato. Esse livro único não existe. Ao contrário de outras áreas do direito, as regras administrativas são um verdadeiro mosaico, com peças espalhadas por inúmeras leis, decretos e decisões judiciais. É preciso juntar todas elas para conseguir ver a imagem completa. E a montagem desse quebra-cabeça segue uma hierarquia bem clara. No topo de tudo, mandando em tudo, está a Constituição. Abaixo dela vêm as leis, os atos da própria administração, as decisões dos tribunais e até os estudos dos especialistas na área. Cada camada adiciona uma peça, formando o direito administrativo que a gente vive no nosso dia a dia. Mas se o Estado tem um manual de regras só para ele, surge outra questão fundamental. Quem é o juiz desse jogo? O mundo se dividiu em, basicamente, duas grandes respostas para isso. Essa comparação mostra a encruzilhada.
De um lado, o sistema dual, com uma justiça exclusiva para casos envolvendo o Estado. Do outro, o sistema unitário, que foi adotado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, onde a justiça é uma só para todos. Aqui, o mesmo juiz que decide uma disputa de vizinhos pode sim julgar um ato do presidente da República. Isso tudo nos deixa com a grande questão que ecoa desde o início. Se o Estado participa do jogo e, ao mesmo tempo, ajuda a definir as próprias regras, como a gente garante que o interesse público vai ser sempre o vencedor? O direito administrativo é a nossa principal ferramenta nessa busca, mas o equilíbrio entre poder e liberdade é um desafio permanente, que testa a força da nossa democracia todos os dias.